Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro de texto do SEM, o curso em Milagres, nós hoje vamos entrar no vídeo de número 101 e vamos estudar a seção 6, a visão de Cristo, do capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Conforme nosso procedimento, nós lemos e fazemos alguns comentários a respeito daquilo que está sendo lido. Gostaríamos de fazer um pequeno adendo antes de começarmos a nossa leitura, que a proposta deste livro, o tempo todo, é desfazer o ego, desfazer a crença que nós temos no ego como nossa própria identidade. E todo o tempo ele, vamos dizer assim, desfaz tudo aquilo que nós temos como realidade, dizendo que não é real. Por isso que é um livro de difícil aceitação, pois ele nega aquilo que acreditamos e que depositamos toda a nossa fé, que é a nossa realidade individual. E ele vem a desfazê-la em todas as suas seções, parágrafos, capítulos. Então vamos à leitura. E nessa própria sessão, nós vamos observar isso. Vamos lá. O ego está tentando ensinar-te como ganhar todo o mundo e perder a tua própria alma. O Espírito Santo te ensina que não podes perder a tua alma e que não há ganho no mundo, pois em si mesmo não há nada que seja proveitoso no mundo. Então está vendo aqui que ele já começa nessa sessão a desfazer a nossa crença na valorização deste mundo. Aí ele continua: investir sem lucrar seguramente é empobrecer-te a ti mesmo, e as despesas são altas. Não só não há lucro no investimento, como o custo para ti é enorme. E esse custo aqui nós podemos traduzir, que é o custo de estarmos neste mundo e acreditando nele como uma realidade. Que nós sempre mencionamos aqui, que é o custo do sofrimento, da doença, da dor, da morte. Então ele diz que esse é o custo, é um custo enorme para nós, pois esse investimento te custa a realidade do mundo, pois nega a tua e nada te dá em troca. Não podes vender a tua alma, mas podes vender a consciência que tens dela. Não podes perceber a tua alma, mas não a conhecerás, enquanto perceberes alguma outra coisa como mais valiosa. Então ele está dizendo o seguinte: enquanto nós percebermos esse mundo como valioso e depositarmos nele toda a nossa fé e dermos importância máxima a isso, nós não podemos
conhecer a realidade daquilo que somos, a nossa própria identidade, a que ele traduz a nossa própria alma. O Espírito Santo é a tua força, porque ele só te conhece como Espírito. Pois o Espírito Santo, sua natureza é Espírito. Ele é perfeitamente ciente de que não conheces a ti mesmo e perfeitamente ciente de como ensinar-te a lembrar do que és. Como ele te ama, ensinar-te-á de bom grado o que ele ama, pois é a sua vontade compartilhar isso. Lembrando-se sempre de ti, ele não pode deixar que te esqueça do teu valor, pois o Pai nunca cessa de lembrar-lhe do seu Filho, e ele nunca cessa de lembrar o Pai a seu Filho. Deus está na tua memória por causa dele. Escolhes esquecer o teu pai, mas não queres realmente fazê-lo. E, portanto, podes decidir outra coisa. Assim como foi a minha decisão, assim é a tua. Então, aqui ele salienta para nós a união que existe entre o Espírito e Deus, e que ele vai fazer com que nós venhamos a nos lembrar daquilo que somos. Como diz aqui, Deus está na tua memória por causa dele, por causa do Espírito, por causa do Espírito Santo. O Espírito habita em nossa mente. Não queres o mundo. A única coisa de valor que existe nele são aquelas partes para as quais olhas com amor. Isso lhe dá a única realidade que jamais terá. O seu valor não está nele mesmo, mas o teu próprio valor está em ti. Como a valorização do ser vem da extensão do ser, assim também a percepção do valor do ser vem da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Faze com que o mundo seja real para contigo, pois o mundo real é a dádiva do Espírito Santo e, portanto, pertence a ti. Aqui podemos destacar: a única coisa de valor que existe no mundo são aquelas partes para as quais olhas com amor. Como a valorização do ser vem da extensão do ser, assim também a percepção do valor do ser vem da extensão dos pensamentos amorosos para o que está fora. Ou seja, quando nós olhamos para fora de nós e estendemos esse amor, ou, em outras palavras, quando nós somos amorosos com os nossos irmãos, com as situações que nos são apresentadas e derramamos esse amor a elas através do Espírito que habita em nossa mente, essa é a única parte real do mundo.
é onde está aqui que ele fala o mundo real, e é a dádiva do Espírito Santo, e, portanto, pertence a ti. O mundo real é o mundo do amor, onde não há ódio, onde não há medo. E isso que ele quer para nós. Mas nós, identificados com a nossa falsa identidade egóica, queremos isso? Estamos vivendo isso? Ou estamos vivendo na competição do ego? Em suas agressividades, violência? Isso não é uma boa reflexão? A correção é para todos os que não podem ver. Abrir os olhos dos cegos é a missão do Espírito Santo, pois ele sabe que eles não perderam a visão, mas meramente dormem. Ele quer despertá-los do sono do esquecimento para a lembrança de Deus. Os olhos de Cristo estão abertos e ele olhará para qualquer coisa que vejas com amor, se aceitares como a sua visão. Se nós aceitamos o Espírito Santo em nós, nós podemos ver o mundo através da visão do Espírito, que é a visão do amor. Mas temos que aceitar que Cristo habita em nossa mente e rejeitar a separação que nós julgamos que estamos vivendo. O Espírito Santo guarda a visão de Cristo para todo filho de Deus que dorme. Em sua visão, o Filho de Deus é perfeito e ele anseia por compartilhar a sua visão contigo. Ele te mostrará o mundo real, porque Deus te deu o céu. Através dele, o teu Pai chama o seu filho à lembrança. O despertar do seu filho começa com seu investimento no mundo real. E, por meio disso, ele aprenderá a reinvestir em si mesmo, pois a realidade é una com o Pai e o Filho, e o Espírito Santo abençoa o mundo real em nome deles. Então aqui ele cita algumas vezes que nós estamos dormindo e que precisamos despertar. Nós sempre mencionamos aqui que neste sono nós temos sonhos. Sonhos que estamos aqui, neste mundo, vivendo sob a égide desta limitação egóica, sendo o que ele nos oferece é o reino dos céus, que é exatamente estar livre destas limitações que nós impusemos a nós mesmos. E aqui ele diz, na visão de Cristo, né, que
esta sessão trata da visão de Cristo. O Filho de Deus é perfeito e ele anseia compartilhar essa visão conosco. Aonde aqui nós só podemos ver imperfeição, é que o ego nos aponta. Quando tiveres visto esse mundo real, como certamente verás, tu te lembrarás de nós. Todavia, tens que aprender o custo do sono e recusar-te a apagá-lo. Só então vais decidir despertar. E assim, o mundo real saltará à tua vista, pois Cristo nunca esteve dormindo. Ele está esperando para ser visto, pois ele nunca te perdeu de vista. Ele olha em quietude para o mundo real, o qual quer compartilhar contigo, porque ele conhece o amor do Pai por ele. E conhecendo isso, ele quer te dar o que é teu. Em perfeita paz, ele te espera no altar de seu Pai, oferecendo o amor do Pai a ti, na luz serena da bênção do Espírito Santo, pois o Espírito Santo conduzirá cada um para a sua casa e para o seu Pai, onde o Cristo o espera como seu ser. Então, é o seguinte, como que nós podemos despertar e relembrar daquilo que nós verdadeiramente somos? Ele diz aqui, todavia, tens que aprender o custo do sono e recusar-te a apagá-lo. Que é esse custo do sono? É quando nós estamos identificados com as condições deste mundo, com aquilo que o ego nos apresenta, com a dor e com o sofrimento, como sempre nós mencionamos. Ele quer nos livrar disso. Isso não existe no mundo real. Isso existe em nossas criações imaginárias, dentro da nossa mente, por acreditarmos que elas sejam reais. Isso que é o contexto do egoísmo humano. E aqui ele diz, só então vais decidir despertar. E assim o mundo real saltará à tua vista, pois Cristo nunca esteve dormindo. Ele está esperando que nós despertemos para esse mundo real, que deixemos de acreditar nessas crendices, nessas fantasias, quiçá são dolorosas. E nós insistimos em dar-lhes realidade. Percebe a nossa insistência? Toda criança de Deus é una em Cristo, pois o que ela é está em Cristo, assim como o que Cristo é está em Deus. Olha como que não há separação nisso. O que o Cristo é o que nós somos e o que Deus é o que nós somos. Não há separação.
O amor de Cristo por ti é o seu amor por seu Pai, que ele conhece, porque conhece o amor de seu Pai por ele. Quando o Espírito Santo, afinal, tiver te conduzido a Cristo, ao altar de seu Pai, a percepção fundir-se-á em conhecimento, porque a percepção veio a ser tão santa que sua transferência à santidade é simplesmente a sua extensão natural. O amor transfere-se ao amor sem nenhuma interferência, pois os dois são um só. À medida que perceberes cada vez mais elementos comuns em todas as situações, a transferência do treinamento sobre a orientação do Espírito Santo aumenta e vem a ser generalizada. Gradualmente, aprendes a aplicá-la a todas as pessoas e a todas as coisas, pois a possibilidade de sua aplicação é universal. Quando isso tiver sido realizado, a percepção e o conhecimento vêm a ser tão similares que compartilham a unificação das leis de Deus. O que podemos dizer disso? À medida, ele fala aqui, que percebes cada vez mais elementos comuns em todas as situações, a transferência de treinamento sobre a orientação do Espírito Santo aumenta. O que quer dizer isso? À medida em que nós aplicamos no nosso dia a dia as condições que nos são apresentadas, a visão de Cristo, que ela é amorosa, à medida que nós deixamos julgar nossos irmãos pelos seus defeitos, pelas suas limitações, e possamos vê-los como Cristo, que na realidade somos, por esta visão, aí ele diz que a percepção e o conhecimento vêm a ser tão similares que compartilharão a unificação das leis de Deus. E aqui nós já estamos fora das leis do ego, das leis dessa humanidade que tanto valorizamos. Mas para que isso seja desfeito, nós temos que aceitar a visão de Cristo em nossa mente. E isso exige renúncia a este mundo, à visão egóica, que aponta este mundo como realidade. E ele sempre diz, durante todo o contexto desse livro, que este mundo, para aquilo que é real, não tem existência. Por isso que ele diz que nós estamos dormindo e sonhando com aquilo que não existe. O que estamos vendo é um sonho da nossa mente em seu sono. Por isso precisamos despertar
deste sono. O que é um não pode ser percebido como separado, e a negação da separação é a reafirmação do conhecimento. Aqui sempre estamos negando a separação, aquilo que nunca aconteceu. No altar de Deus, a santa percepção do Filho de Deus vem a ser tão iluminada que a luz flui para ela e o Espírito do Filho de Deus brilha na mente do Pai e vem a ser um com ela. Muito gentilmente, Deus brilha sobre si mesmo, amando a extensão de si mesmo, que é seu Filho. O mundo não tem propósito à medida que se funde com o propósito de Deus, pois o mundo real silenciosamente deslizou para o céu, onde tudo que é eterno sempre esteve. Lá, o Redentor e os redimidos unem-se no amor perfeito de Deus e de uns pelos outros. O céu é a tua casa e, sendo em Deus, tem que ser também em ti. Então, aqui ele diz que, pela luz do Espírito, todas as nossas sombras são desfeitas. E sob essa luz, nós nos fundimos na luz de Deus. Como ele diz aqui, no altar de Deus, a santa percepção do Filho de Deus vem a ser tão iluminada que a luz flui para ele e o Espírito do Filho de Deus brilha na mente do Pai e vem a ser um com ela. Então aqui, pela luz. E o que é a luz? É a verdade. É a verdade daquilo que somos. Nós nos identificamos, nos recordamos daquilo que verdadeiramente somos nessa luz. Esquecendo as sombras que outrora dávamos valor. Isso é o trabalho do Espírito em nós, pois ele é a nossa realidade, que pode desfazer todas as nossas ilusões. Daquilo que nós pensamos que somos, que desfaz todas as ilusões do ego. E aqui, mais uma vez, estabelecendo que esse ego, ele não é individual. É a mente em seu sonho, que é total,
porque nos faz acreditar na existência da separação. E dentro desta consciência, olha bem, de separação, em que nos envolvemos como um indivíduo tendo consciência de si, que em algumas partes ele diz que a consciência está no campo do domínio do ego, pois quando eu sou consciente de si, tenho que ser consciente daquilo que está fora de mim. E aí nós criamos a dualidade. E quando isso é desfeito, por isso que há uma recusa nossa em querer desfazer dessa consciência individual, é que permanece toda a nossa ilusão da separação. E o espírito está ali, pacientemente, esperando que nós possamos abster, renunciar àquilo que, na verdade, nunca existiu. Pois nós nunca separamos da realidade, nós nunca separamos da luz e do amor. A todos que ficaram até o fim, minha eterna gratidão. Até o próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 7, olhar para dentro deste mesmo capítulo, o currículo do Espírito Santo. Até lá. Gratidão eterna.